Olá amigos, eu sou Rogério Betim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ser condenado por unanimidade, ou seja, por 3 votos a 0, na segunda instância em Porto Alegre. Vamos ver agora o voto dos 3 desembargadores, os 3 votos que condenaram Lula, e já eu volto para responder algumas perguntas. Por exemplo, ele vai ser preso? Quando? Ele pode ser candidato? Não pode? Já respondo tudo isso. Vamos lá ver os votos e eu já volto. A somatória de ambas as penas é arbítrio em final a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. Determino então, com fundamento na súmula 122 do tribunal, que assim que exaurida a segunda instância, ou seja, se for unânime a decisão, quando julgados os embargos declaratórios, nesse momento exaurida a segunda instância, que se oficie ao juízo de primeiro grau, para que dê sim início ao cumprimento da pena. Desse modo, eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator, pedindo escusas pela delonga. Desembargador Victor Laus, com a palavra. Me propus a fazer uma síntese disso, já me estendi, me contaminei no bom sentido pela conduta de Vossa Excelência. Eu estou acompanhando o desembargador Paulsen, tanto Vossa Excelência quanto o desembargador João Pedro Gebra Neto. Estou acompanhando Vossas Excelências. Desse modo, diante do voto do desembargador Victor Laus, esta turma, concluindo o julgamento por unanimidade, votou por rejeitar na integralidade as preliminares e, no mérito, conhecer em parte da apelação do réu Luiz Inácio Lula da Silva e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento. Com essa decisão, tenho proclamado o resultado e declaro os trabalhos encerrados, agradecendo a presença a todos e desejando um bom final de dia. Então, gente, agora a pergunta que todo mundo quer saber: quando que o Lula vai ser preso? Ele vai ser preso hoje? Então, gente, Lula não vai ser preso, não vai ser preso hoje. Hoje não, tá? Então, esqueçam. Hoje não tem prisão do Lula. Por quê? A lei que está valendo hoje é o que determinou o STF, o Supremo Tribunal Federal, onde diz que para ele ser preso tem que ser esgotados os recursos da segunda instância. Então, ainda cabe recurso dessa condenação na segunda instância e o Tribunal de Porto Alegre vai analisar por mais algumas semanas ou meses. Digamos aí 3 meses a 6 meses eles devem analisar esse recurso. Se for mantida a condenação e o recurso for rejeitado, aí sim o Lula vai ser preso. Então a lei hoje é essa, tá? O Lula tem como recorrer dessa condenação em liberdade. Se for negado o recurso, ele vai ser preso. Isso pode demorar aí de 3 a 6 meses, eu imagino, talvez até um pouco antes. Mas existe uma outra lei, que é a da Constituição Federal, que diz que o Lula não deveria ser preso mesmo depois da segunda instância. Mesmo depois de esgotado todos os recursos da segunda instância, o Lula não deveria ser preso, porque a Constituição diz que ninguém deve ser preso até ser esgotado todos os recursos. Isso estava me explicando o meu advogado, o Dr. Sérgio Golger, aqui de Curitiba. Tá? Então, de certa forma, o que está valendo hoje, que é a determinação do STF, ela é contra a Constituição. Tá? Segundo o STF, o Lula deve ser preso quando esgotar os recursos da segunda instância. Isso deve acontecer daqui a alguns meses, 2, 3 meses, 6 meses. Mas, segundo a Constituição, o Lula não deve ser preso nem depois da segunda instância. Só quando esgotar o recurso da terceira instância e outras instâncias superiores que vai até o STF. Isso demora alguns anos. Então, agora o que acontece? O STF está para reanalisar essa decisão deles de prender na segunda instância. Como o Lula foi condenado na segunda instância e muito provavelmente o recurso dele pode, ou eu acho que deve ser rejeitado e ele deveria ser preso daqui a alguns meses, existe o risco do STF reavaliar isso e tirar a condenação da segunda instância e assim liberar Lula, e ele não vai ser preso, mesmo condenado com os recursos esgotados na segunda instância. Existe esse risco, tá? Por quê? Porque o STF ainda está analisando essa questão da condenação na segunda instância, porque vai de encontro com a Constituição, é contra a Constituição, e segundo meu advogado, se a gente quiser cumprir a Constituição, ninguém deve ser preso, o Lula não deve ser preso por enquanto.
tá bom? Eu gostaria muito que o Lula fosse preso, eu acho que ele realmente praticou corrupção, roubou, fez muitos crimes, lavagem de dinheiro, entre outros, e ele deve sim ser condenado e preso, é o que eu acho. Eu não vejo a hora do Lula ser preso, mas a gente tem que, os juízes, né, tem que cumprir a lei. O que vale a lei? Hoje a lei é prender depois da segunda instância, daqui a pouco. A Constituição diz que não. Então, se o STF mudar de ideia durante esses meses que faltam para prender o Lula, ele pode não ser preso. E a questão da eleição, o Lula pode ser eleito, pode ser candidato, pode ser eleito? Pode. O PT pode registrar a candidatura de Lula, ele pode concorrer às eleições. Vai caber ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidir se o Lula pode ser eleito ou não. Se eles decidirem que não pode ser eleito, ele não vai ser eleito porque ele já está condenado na segunda instância, então mesmo que ele ganhe a eleição, ele não pode assumir o cargo. Se o TSE definir que pode ser eleito, aí mesmo condenado, preso, sei lá, ele pode ser eleito. Mas eu acredito assim, se ele for preso, o TSE não vai deixar ele ser eleito, vai considerar Lula inelegível, é o que eu acho. Se ele for condenado, mas o STF mudar e liberar ele e não prender na segunda instância, se o STF mudar essa questão da prisão na segunda instância, aí o Lula continua condenado na segunda instância, vai para a instância superior, continua condenado, mas não é preso, porque o STF mudou, pode mudar. Aí, ele mesmo em liberdade, eu acredito que o TSE pode validar a candidatura e ele pode ser eleito. Depende de você aí, de mim, de você do outro lado, se vai ser votado nele ou não. Se os brasileiros vão votar nele ou não. Então, para o Lula ser eleito, não depende da justiça, do TSE, depende de todos nós. Se nós votarmos nele, ele vai ser eleito. Se não votarmos, ele não vai ser eleito. Eu quero que ele não seja eleito. Eu não quero o Lula como presidente do Brasil de novo. Se você também não quer, não vote no Lula e vamos fazer campanha para não votar no Lula, porque o maior poder está em nossas mãos. Claro, existe a dúvida das urnas, né? Se a urna é confiável ou não. Esse é outro problema. Mas se a gente não votar no Lula, não interessa se ele vai ser preso, se ele não vai ser preso. Ele não vai ser eleito e pronto e acabou. Tá? Então está em nossas mãos a eleição do Lula. Vamos, mesmo que você pense assim, eu não vou votar no Lula, mas então não vote no Lula e vamos fazer campanha contra ele, para votar num outro candidato, tá bom? Aí a gente pode garantir que ele não volte a ser presidente do Brasil, tá? Então tá aqui minha opinião, minhas considerações, explicações. Lula não vai ser preso agora e se o STF, ele vai ser preso se esgotar o recurso da segunda instância, que ele foi condenado agora, mas se o STF mudar a questão da prisão na segunda instância, o Lula não vai ser preso tão cedo, aí pode esquecer, senta que em pé cansa, aí ele não vai ser preso tão cedo, daí ele vai estar bem mais idoso, vai prescrever, talvez ele nunca seja preso. Infelizmente, estamos no Brasil, é isso que pode acontecer. Eu acredito, assim, eu gostaria que o Lula fosse preso, mas eu não acredito não. Infelizmente, eu não acredito, eu acho que vai acabar tendo manobras, eu acho que, infelizmente, ele vai acabar ficando livre, é o que eu acho. Isso se ele não fugir, se não tiver uma guerra civil, se não tiver muitas mudanças daqui pra frente, tá bom? Escrevam aqui o que vocês acham, comentem o que vocês acham. Inscrevam-se no canal que eu vou mantendo vocês informados a respeito de tudo isso, tá bom? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê então nos próximos vídeos, denúncias, orientações. Até mais então, pessoal. Tchau, tchau, um abraço.